Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar programação matricial com Python. Bom, primeiramente, para nós trabalharmos com programação matricial no Python, é importante, é necessário, nós importarmos aqui o módulo NumPy, certo? Esse módulo, pessoal, ele já vem instalado quando nós instalamos o pacote Anaconda, mas caso você tenha realizado uma instalação avulsa do Python, aí é necessário também realizar uma instalação à parte aqui do NumPy, tá? Mas caso você tenha instalado o Anaconda, esse pacote NumPy, essa biblioteca, perdão, NumPy, ela já é instalada, tá? Então aqui nós importamos essa biblioteca, esse módulo, ou extensão, do NumPy, para o Python, E aqui esse as, quando você cria um alias, você cria um apelido para ele. Então toda vez que nós referirmos a NP, nós estamos nos referindo ao NumPy, tá? Para ficar mais curtinho, normalmente o pessoal chama ele de NP. Bom, então aqui o que eu estou fazendo, pessoal? Aqui estou demonstrando a criação de um array, de uma matriz, e depois o acesso a algumas propriedades aqui desse array, tá? A programação matricial, pessoal, ela vem da ideia de você poder realizar operações em um grande volume de dados, E normalmente esses dados eles vão estar dispostos na forma de uma matriz, na forma de um array. É um termo também que a gente usa bastante, é o termo array. Então, na forma de uma matriz ou de um array, E que seria um array unidimensional, bidimensional ou com múltiplas dimensões, tá? Nesse caso aqui, eu estou criando um array bidimensional. Por quê? Porque ele tem duas linhas, tá? E ele tem aqui 5 colunas. Então, ele tem duas dimensões, tá? Então, eu criei esse array, atribuí aqui na minha variável A. E aqui o que eu estou fazendo? Primeiramente, eu estou acessando o shape desse array através do print, Estou apresentando o shape, que seria o formato desse array. Aí o meu print vai apresentar o quê? 2,5, que seria as duas linhas e as 5 colunas que compõem esse array. Depois aqui eu estou dando um print do a.dtype. Isso aqui seria o tipo desse meu array A. Qual que é o tipo dele? Como ele tem casas decimais, o tipo que vai ser apresentado é o float64. E por fim eu estou apresentando o array completo aqui através do print. Aí ele vai então me apresentar no console todos os elementos, aqui os 10 elementos que compõem esse array. Vamos fazer esse código aqui na prática, pessoal? Eu já separei ele aqui para a gente. Então aqui importei o NumPy, como np, e aqui np.array, passando a lista dos meus elementos. Reparem que para criar o array bidimensional, eu crio aqui uma lista maior, e dentro dessa lista eu tenho duas listas. Eu tenho aqui uma primeira lista, que é a primeira linha, eu abro e fecho colchetes aqui nessa primeira linha, aí eu separo por vírgula a minha próxima lista, que seria a segunda linha. E por fim eu fecho a minha lista maior, Então dessa forma eu criei aqui esse array bidimensional. E aqui então eu apresento o shape, apresento o tipo e apresento o array completo. Vou rodar aqui para a gente ver o resultado. Ele apresentou aqui para mim, o meu shape, meu formato, duas linhas, 5 colunas, o tipo e o array completo. Bom, voltando aqui na apresentação, essa questão do shape, do formato, quantas linhas, colunas que o meu array possui, eu também poderia fazer, pessoal, da seguinte forma. Aqui também nós podemos acessar dentro do shape, o shape é uma tupla. Então eu posso acessar qual que é a posição -1 do shape, que seria o número de colunas, e qual que é a posição -2 do shape, que seria o número de linhas. Então é uma forma de você acessar, eu quero saber quantas colunas, eu quero saber quantas linhas. Dá para você acessar dessa forma aqui também. Aí o shape -1 vai retornar aqui 5, 5 colunas, e o -2 vai retornar aqui, o shape, o número de linhas é 2, nesse caso aqui, desse nosso exemplo. Bom, eu vou demonstrar agora o outro exemplo para vocês, que é o seguinte exemplo. Nós vamos usar o NumPy agora para chamar a função aRange, passando aqui 20, que seria um número de elementos. Nesse caso, o retorno dessa função aRange vai ser aqui um array contendo 20 elementos sequenciais, de 0 até 19, tá? Então ele vai criar para a gente um array sequencial de 0 até 19, de uma única dimensão, uma única linha, e eu vou atribuir esse array na minha variável A e vou apresentar esse array. Tá? Então, apresenta aqui esse array unidimensional, conforme ilustra aqui essa figura. Então, esse aRange do NumPy, ele permite nós criarmos um array sequencial. Logo aqui abaixo, eu vou fazer uma operação nesse meu array que está na variável A, nessa minha matriz que está na variável A. Ao invés dela ficar com uma dimensão, eu vou aplicar um reshape que vai mudar o formato dessa matriz. Ela vai ficar agora com 4 linhas e 5 colunas. Então é importante, quando você dá um reshape, eu quero mudar o formato, por exemplo, aqui de um array unidimensional, eu vou transformar agora no array bidimensional,
mas é importante que esse formato novo seja compatível com o número de elementos inicial, né? Tem 20 elementos, eu vou mudar para um formato aqui que também comporte os 20 elementos, né? 4 vezes 5 vai dar 20 elementos, né? E aí eu dou um reshape e atribuo esse resultado aqui na variável b. Aí vai ser esse o resultado aqui do reshape, né? Vai pegar todo esse array que é de uma única dimensão, né? De 0 a 19, e eu vou reagrupar os elementos desse array nesse novo formato de 4 linhas por 5 colunas. Então esse aqui é um exemplo de operação que nós podemos fazer aí nos arrays, nas matrizes, né? Para a gente ver aqui na prática, eu tenho também esse código aqui já preparado. Ó. Aqui eu dou o arrange de 20, dou um print para mostrar esse array inicial com 20 elementos, né? E depois eu faço aqui o reshape. Deixa eu aqui limpar o meu console. Então vou rodar, ó. Ele apresenta aqui meu array A, né? Completo aqui, ó, com os 20 elementos de uma única linha. E aqui meu array B, os mesmos elementos, só que reagrupados agora nesse novo formato de 4 linhas e 5 colunas. Bom, pessoal, esse é apenas um vídeo inicial, né, para demonstrar para vocês o que é a programação matricial, né, algumas operações bem básicas aí para a gente começar a entender esse conceito. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais.